A gente continua estudando as cartas de Paulo aos Coríntios, versículo por versículo. Hoje é a nossa 27ª quarta-feira em que nos debruçamos sobre essas cartas. E o assunto de hoje é a esperança do cristão. Versículos 1 a 10 de 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler e depois a gente vai comentar. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. E se próximo a você houver alguém sem a Bíblia, chega pertinho dele, oferece o seu exemplar ou o seu smartphone, abençoa o seu irmão e exercita o dom da hospitalidade. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Paulo diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se é que estando vestidos não formos achados nus. Porque na verdade nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes deste corpo, para estarmos presentes como o Senhor. Pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do seu corpo, segundo o que praticou, tanto o bem quanto o mal. Irmãos, o que é esperança? Essa palavra pode ter dois significados diferentes, dependendo de quem a usa. Existe um sentido popular da palavra esperança, e nesse sentido, esperar é torcer. É como o povo diz, ficar fazendo figa, na expectativa de que algo bom ocorra. É isso que significa a palavra esperança, em um sentido popular. É algo que a gente não tem certeza de que vai acontecer, mas que a gente torce para que aconteça. Entretanto, quando você encontra a palavra esperança na Bíblia, não é isso que ela significa. Então, às vezes, a gente se confunde, porque está acostumado ao significado popular, natural, cotidiano da palavra. Mas quando a Bíblia Sagrada traz a palavra esperança, ela não tem o sentido de de torcer, ela tem o sentido de aguardar confiantemente. No ensinamento bíblico, esperança é certeza. É algo que a gente sabe que vai acontecer e apenas espera o tempo para que ocorra. Deixe-me tentar ilustrar esse fato ou essa doutrina com um exemplo que eu sei que os homens vão entender bem. O seu time vai jogar. E aí você senta, tá bom, as mulheres também vão entender, tudo bem. Aí você senta na frente da televisão e você começa a torcer, porque você tem uma esperança. A esperança de que o seu time ganhe. Você não sabe se ele vai ganhar, mas você espera que sim. Agora, imagine que não deu tempo de você chegar em casa para assistir o jogo. Você saiu tarde do serviço ou estava em outro lugar e você não conseguiu assistir o jogo, mas você sabe que o seu time ganhou. Ganhou de 2-0. E aí, você vai assistir o videotape, a gravação.
E você coloca lá no canal da televisão e fica esperando. Mas você sabe que em algum momento o seu time vai fazer 2 gols. Na Bíblia, é isso que é esperar. Esperar é você já saber o que vai acontecer, ter certeza do final e apenas ficar aguardando o momento. É a diferença entre assistir a um jogo ao vivo ou assistir a uma reprise, digamos assim. É essa esperança, não a torcida, a certeza, a convicção que o crente precisa trazer no seu peito. Às vezes eu encontro uma pessoa e pergunto: você tem certeza de que você vai para o céu depois que você morrer? E a pessoa me responde: certeza eu não tenho, mas eu tenho esperança. Não, apaga essa ideia. Porque na Bíblia, certeza e esperança são a mesma coisa. Apenas a esperança tem que aguardar o tempo daquilo que a certeza, baseada na promessa de Deus, que não pode mentir, já assegurou ao nosso coração. E este é o tema de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 10. É também um tema abordado por ilustres cristãos. Martinho Lutero falou sobre a esperança. Ele disse: enquanto sofremos, somos poderosamente erguidos pela esperança. A Escritura nos encoraja com as mais suaves promessas e ricas consolações que a fé ensina. Como é diferente passar pela prova com esperança ou sem esperança. O grande pregador Dwight Moody falou que a esperança é semelhante ao sol, que lança as sombras para trás de nós, à proporção que marchamos ao seu encontro. Quando você vai em direção à esperança, as sombras, as dúvidas, os temores são lançados para trás de você. Billy Graham, outro grande evangelista, disse que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Lemos agora há pouco um versinho que dizia: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ficar ansioso é o resultado natural de colocar nossa esperança em qualquer coisa menor do que Deus e a vontade de Deus. Rick Warren vai dizer que não importa a situação, Deus pode invertê-la. Não importa a desesperança que a vida pareça oferecer, Deus produz esperança. E é sempre neste Deus, a única confiável fonte de esperança, que nós devemos nos apegar, irmãos e irmãs queridos. Onde está a esperança do cristão? No versículo 1, Paulo vai dizer que a esperança do cristão está no céu. E eu vou usar a partir de agora 2 colunas. Na primeira está a versão que a gente usa normalmente nos cultos, a Rano, que significa revista e atualizada na nova ortografia, é dessa Bíblia que a gente sempre usa. E do lado, a mesma versão, o mesmo texto, na versão A Mensagem, que é uma paráfrase, uma espécie de tradução livre feita por Eugene Peterson. Versículo 1 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quando Paulo fala da nossa casa terrestre deste tabernáculo, ele está se referindo ao quê? Que casa terrestre do nosso tabernáculo é essa? É o nosso corpo. E é interessante que tanto Paulo quanto Pedro utilizam essa palavra para simbolizar o nosso corpo. Tabernáculo, tenda, é uma morada provisória. Enquanto os israelitas se moviam do Egito até Canaã, eles não construíram casas de alvenaria, eles moravam em tendas, em tabernáculos.
o que é apropriado para um peregrino, para alguém que hoje está aqui e amanhã em outra parte. Mas uma tenda é menos resistente do que uma casa de alvenaria. É uma habitação provisória. Normalmente uma tenda, após alguns anos de uso, fica desbotada, esfarrapada. E é por isso que a Bíblia utiliza, tanto Pedro quanto Paulo utilizam dessa metáfora para se referir ao nosso corpo. O nosso corpo é uma habitação provisória. Nós estamos nessa terra como peregrinos. E aí o nosso corpo vai se parecendo aos poucos com uma tenda esfarrapada. É o problema do DNA, data de nascimento antiga. E aí Paulo vai dizer, não tem problema. Porque quando essa tenda se desfizer, a gente sabe que Jesus foi preparar moradas para nós no céu. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. E lá não é tabernáculo, lá é algo feito por Deus, é algo duradouro. É o que está dizendo aí na segunda coluna. Sabemos que quando o nosso corpo se desfizer, como uma tenda desmontada, será substituído por um corpo de ressurreição no céu, feito por Deus, não por mãos humanas, e nunca mais teremos de montar nossas tendas outra vez. A gente sabe que quando Jesus voltar, os mortos vão ressuscitar, ressuscitarão com um corpo glorificado, um corpo transformado, como aquele corpo com o qual o próprio Cristo saiu do túmulo na manhã de domingo. O que está por vir, então, diz Paulo, será muito melhor do que aquilo que vivemos agora, embora nos apeguemos ao que vivemos agora. Versículo 2 e versículo 3. Pois neste tabernáculo nós gememos, diz Paulo. E aqui eu não posso deixar de imaginar, será que Paulo tinha artrite? Artrose? Bico de papagaio? Dor de cabeça? Porque ele diz, neste tabernáculo nós gememos. Bem, eu imagino que Paulo tenha envelhecido precocemente. A vida dele foi muito dura. O corpo dele foi submetido a muito estresse. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele enfrentou naufrágios. Então, todas aquelas coisas bem poderiam ter deixado marcas no apóstolo Paulo, e ele dizia isso, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Mas eu acho que não é disso que Paulo está falando aqui. Esse gemido não é um gemido de dor, é um gemido de saudade. É o suspiro do namorado quando pensa na namorada que está distante. É um gemido de vontade de estar logo no céu. Neste tabernáculo, diz Paulo, nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se é que, estando vestidos, não formos achados nus. Agora é uma metáfora um pouco diferente. É como tirar uma roupa velha e colocar uma roupa nova. Deixar para trás um corpo mortal para receber um corpo que é eterno. Na segunda coluna nós vemos o Eugene Peterson tecendo alguns comentários sobre esse versinho e falando: o desejo de mudar às vezes é tanto que choramos de frustração. Em comparação com o que está por vir, a vida aqui se parece com a estada numa cabana caindo aos pedaços. E ainda assim a gente se apega a essa vida. É normal. Eu diria até é saudável. Há um instinto de sobrevivência. Ainda que a vida seja desconfortável, a gente se apega a ela, a gente luta por ela. Entretanto, precisamos lembrar que por mais compreensível que seja essa luta, nós estamos nos apegando a uma tenda velha, que se esfarrapa com o tempo, que o vento há de levar, que a terra há de comer, e que a nossa casa definitiva é o céu, e que o nosso corpo glorificado será infinitamente melhor
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas, enquanto isso, nós esperamos. No capítulo passado, o capítulo 4, a gente foi apresentado ao paradoxo da fé. Lembra? Aquela luz brilhante dentro de um potinho de barro e a tensão que isso produz. É difícil esperar. Paulo fala sobre isso no versículo 4. Espero que você esteja aí me acompanhando com a Bíblia aberta. Vamos então ao verso 4. Ele diz: porque na verdade nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos. Do que ele está falando aqui agora? Eu imagino que o que Paulo estava dizendo era o seguinte: não é que eu quero me despir desse corpo mortal, é que eu quero me revestir do corpo celestial. Então não tem nada parecido com suicídio, não tem nada parecido com eutanásia, não tem nada parecido com desistir da vida, não. O que eu quero, Paulo, não é morrer, o que eu quero é ir para o céu. Amém? E se tivesse um jeito de ir para o céu sem morrer, seria muito bom. Se tivesse como a gente ser revestido sem ser despido, seria maravilhoso. Bom, para uma geração, isso vai acontecer. Aquela geração que estiver viva quando Jesus voltar. Eles não vão morrer, mas eles vão ser transformados. Eles não vão ser despidos, mas eles vão ser revestidos. Todas as outras gerações, não tem jeito, tem que passar pela morte. É como a mulher que, se pudesse, teria um neném sem passar pelo parto. Mas não pode, não tem jeito. Assim também é a nossa entrada no céu. Se a gente pudesse ir para o céu sem morrer, seria tão bom. Entretanto, não é esse o caminho, a gente sabe disso. Paulo está falando assim: porque na verdade nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos porque não queremos ser despidos. Não é que a gente quer morrer, mas a gente quer sim o céu, a gente quer ser revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou na linguagem mais moderna, já estamos cansados disso. O que temos é apenas um vislumbre da verdadeira realidade, nosso verdadeiro lar, nosso corpo ressuscitado. E a gente tem que lembrar que a nossa esperança está adiante de nós. Quando a gente esquece disso, se apega demais às coisas deste mundo. O Espírito Santo nos diz pelo que devemos esperar. Tudo bem, nós estamos esperando, com certeza. Esperando o que? O Espírito Santo nos diz. Versículo 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. Deus nos preparou para a eternidade. Há pessoas que não estão preparadas. Há pessoas que ficam em desespero quando pensam na morte e no além. Elas não estão preparadas. O crente está preparado. É o que a Bíblia está dizendo. Quem nos preparou para isso? Foi Deus. Não foi nem a gente, né? Quem nos deu a salvação, quem escreveu o nosso nome no livro da vida, quem perdoou os nossos pecados foi Deus. A salvação é de graça. Quem nos preparou para a eternidade foi Deus. E Ele, ainda, além de nos preparar, ainda nos deu uma garantia, um penhor. Lembra aquela quarta-feira que eu expliquei o que é um penhor? Quando alguém vai na Caixa Econômica e deixa ali uma joia no prego, é a garantia de que vai voltar para pagar o empréstimo. Assim também o Espírito Santo é o penhor que nos foi dado. O Espírito Santo é a garantia de que Jesus vai voltar, de que você, se tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, vai para o céu. O Espírito Santo é o penhor. Como é que fica isso aí numa linguagem mais moderna? Fica assim: o Espírito de Deus nos dá uma pitada dessa realidade sublime. Dá-nos um gostinho do que está por vir. Ele põe um pouco do céu em nosso coração,
para que nunca desejemos menos do que o céu. Você já participou de um culto, ou já viveu uma experiência em que parecia que se melhorasse um pouquinho era glória? Eu acho que Paulo está falando aqui sobre isso. Então, irmãos, por que temer o além? Por que temer a glória? Por que temer a eternidade? Os primeiros cristãos levaram tão a sério esse ensino da Escritura, que quando eram levados para o Coliseu, onde enfrentavam as feras, por amor ao nome de Jesus, eles entravam cantando. Não havia temor em suas faces, porque eles sabiam que aquilo não era o fim, era, na verdade, a passagem para receber a coroa da vida e contemplar a face do seu amado Redentor. A gente precisa recuperar essa coragem, essa expectativa santa. Eu acho que a igreja esqueceu para o que ela foi criada. E não sei se os irmãos têm reparado isso, mas hoje não se canta mais tantas músicas sobre o céu, não se prega mais tantos sermões sobre o céu. Parece que o ser humano está interessado no aqui e agora. Como é que eu posso prosperar? Como é que eu posso ter saúde? Como é que eu posso arrumar um namorado? E coisas assim. Mas a nossa esperança está no céu. E é por isso que a gente não pode ter medo da morte. Uma música antiga, da minha época de juventude, dizia assim: não se pode matar o crente. E a letra era a seguinte: não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas, tão limpas e puras, ele veste para a vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, para viver uma vida melhor. Não, não se pode matar um crente, Jesus não mente. Ele disse assim: quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Que certeza bendita, que precisa sempre estar na nossa mente, no nosso coração. Essa esperança nos dá ânimo para enfrentar o aqui e o agora. Versículos 6 e 7. O que está escrito nessa parte? Vamos lá. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Então, primeira coisa, a gente tem bom ânimo. Tá certo? É uma luz sobrenatural dentro de um potinho de barro. E a gente sofre, e a gente às vezes geme, mas a gente não se entrega, a gente não abaixa a cabeça, a gente tem bom ânimo. Agora, a gente precisa encarar este fato, de que por melhor que seja essa vida, a próxima é melhor. Paulo vai dizer o seguinte: enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes de Cristo. Quando estivermos ausentes do corpo, estaremos presentes com Cristo. É por isso que vivemos alegres. Vocês não ficarão vendo as coisas de cabeça baixa. As circunstâncias desfavoráveis não irão nos abater. Ao contrário, elas apenas nos fazem lembrar do glorioso futuro que nos aguarda mais adiante. É por isso que confiamos naquele que nos mantém caminhando, mesmo que não o vejamos. Andamos por fé e não por vista. Estamos quase terminando. Versículo 8. A nossa esperança nos dá ânimo e a nossa esperança também nos dá direção. Nos mantém no rumo certo, para que não nos desviemos e nos percamos na jornada. Temos bom ânimo, é verdade. Não desgostamos da vida, é verdade. Mas desejamos antes estar ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. O espírito aqui de Paulo não era, puxa, a vida é tão ruim, eu quero ir logo para o céu. O
O espírito é outro, é dizendo, olha, a vida tem dificuldades, mas a gente conserva o ânimo. Ainda assim, a gente sabe que no céu será melhor. Desejamos antes estar ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. Eu acho isso muito bonito. Quando você lê as cartas do Novo Testamento, escritas pelos apóstolos, você vê que os primeiros cristãos não diziam, eu vou para o céu. Você não encontra isso. Eu quero ir para o céu. Eles não diziam, eu quero ir para o céu. Eles diziam, eu quero estar com o Senhor. Porque para eles, o céu era Cristo. Contemplar a face de Jesus era tudo o que eles queriam. E Paulo diz, eu quero estar presente com o Senhor. Acham que uns buracos na estrada ou algumas pedras no caminho irão nos parar? Quando chegar a hora, estaremos prontos para trocar o exílio pelo nosso verdadeiro lar. Aqui, nessa paráfrase, Eugene Peterson compara a vida da gente com alguém que está exilado da pátria amada. Você se lembra da canção do exílio de Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aquela saudade de alguém que estava exilado. O crente tem saudade do céu. Embora nunca tenha estado lá. Tem saudade de Jesus, embora nunca tenha visto a sua face. É essa a maravilha da vida cristã. Versículo 9. E estamos concluindo. Duas conclusões. Primeira conclusão, temos que viver de uma forma que agrade ao Senhor. Pelo que também nos esforçamos, versículo 9, para ser agradáveis a Jesus, quer presentes, quer ausentes. O que significa isso? Quer presentes, quer ausentes. Se você estiver aqui na terra, viva de um modo que agrade a Deus. E quando você for para o céu, viva de um modo que agrade a Deus. O importante não é se você está no céu ou na terra. O importante é se você está agradando a Deus. Nem o exílio, nem o nosso verdadeiro lar são o que mais importam. Servir a Deus com alegria é o principal. É o que desejamos fazer a despeito das circunstâncias. Então, varão, viva de uma forma que agrade a Deus. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é, esteja pronto para o juízo do Senhor. Há um juízo adiante de nós. Versículo 10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Olha para mim, presta atenção. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Apocalipse capítulo 20. O juízo final. Grandes e pequenos estarão diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores quando Ele voltar. E aí a Bíblia diz que nós vamos receber a paga daquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo. Então, embora esse corpo seja tão caidinho, embora esse corpo seja assim um tabernáculo, uma tenda frágil, é com esse corpo que eu faço a obra de Deus. É com esse corpo que eu glorifico ao Senhor. É com esse corpo que eu levo a sua santa palavra. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu faço com esse corpo, porque aquilo que eu faço aqui na terra ecoará pela eternidade. Paulo não está aqui falando exatamente da salvação, mas ele está falando do galardão. Salvação é de graça, galardão é por mérito. Vamos ver como fica isso numa versão mais atualizada, na linguagem de hoje. Cedo ou tarde, todos teremos de ficar frente a frente com Deus. Compareceremos à presença de Cristo e receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta, boa ou má. Hoje,
Jesus é advogado, ele intercede, mas no dia do juízo, ele será juiz. É o tribunal de Cristo, diz-nos a palavra do Senhor. Então, estejamos prontos, vivamos em prontidão. E aí a conclusão a qual a gente chega é que pensar no céu faz a gente levar a vida na terra mais a sério. Quem não acredita no céu ou no inferno, não leva a vida aqui muito a sério. Mas quando a gente sabe que há um juízo, que há um tribunal, que existe uma eternidade e destinos diferentes, isso nos faz viver com responsabilidade e excelência. Talvez alguém diga assim: pensar no céu torna o crente alienado. Mas é o contrário. Quem pensa no céu trata de viver de maneira melhor. C.S. Lewis, um autor de quem eu gosto muito, já dizia isso em uma das suas obras. Ele falou: desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Quando a igreja parou de pensar no céu, quando a igreja parou de falar do céu, a igreja parou de fazer diferença. A igreja se tornou desprezada, ineficaz, parou de exercer influência sobre a sociedade. E aí ele conclui dizendo: aspire ao céu e terá a terra de lambuja. Aspire à terra e não terá nenhum dos dois. Se eu pensar na vida eterna, viverei bem esta vida. Se eu não pensar na vida eterna, corro o risco de perder tanto esta quanto aquela. Então, amados irmãos e irmãs, pensemos no céu e preparemo-nos para ele, porque ele está preparado para nós. Jesus assim falou.